A paz do Senhor a todos, amém. Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta terça-feira já, terceiro dia da semana, né? Que Deus te dê força, te dê estratégia, te dê sabedoria, graça, né? Te dê aí o livramento que você precisa, mas te dê sabedoria para você vencer os problemas em nome de Jesus, amém? Irmãos, todo tempo, né? Deus, ele age na palavra dele, né? A palavra dele tem poder, né, irmãos? Ela tem poder para transformar, para santificar, para nos convencer de todo o pecado, daquilo que é certo também, né? Ela traz a direção para a nossa salvação, né? A palavra de Deus, que é o próprio Deus, né, irmãos? Ele age, né, através de nós, movendo e comovendo as nossas vidas. Ele tem palavra, né? Ele age na palavra, né, irmãos? Deus é Deus de palavra, né? E é fiel na sua palavra, né, irmãos? Fala sobre o caráter de Deus. E você tem palavra, irmãos? Você tem palavra para... há caráter na sua palavra, né? Você é verdadeiro na sua palavra ou você costuma mentir sempre, né? Quando nós mentimos, nós nos colocamos debaixo da autoridade de Satanás, né, irmãos? Né? Então, assim, cuidado com aquilo que você fala, cuidado, você vai dar conta, né? E na mentira Deus não age, em momento nenhum Deus não age, né, irmãos? Né? E aí depois você vai ter que inventar uma outra mentira para cobrir a primeira, né? E um abismo vai chamando outro abismo. E como é que está a tua palavra, né? As pessoas podem confiar na tua palavra? As pessoas podem confiar naquilo que você está pregando? Porque nós temos que viver o que nós estamos pregando ou pregar o que nós estamos vivendo, né, irmãos? Né? Então, assim, se você não tiver palavra, se você não tiver caráter na sua palavra, né? Teu ministério não dura, né, irmãos? Né? Então, assim, como é que está a tua palavra? Quando você promete algo para Deus, você cumpre? Quando você promete algo para alguém, você cumpre, irmãos? Irmãs, né? Então, assim, como é que está o teu caráter? Deus age no nosso caráter o tempo inteiro, né, irmãos? E por a igreja, né, o povo de Deus sobre a terra está se corrompendo, né, falhando na palavra, né, irmãos, né? Mentindo em sua palavra, né? Não garantindo o que fala, né, irmãos, né? A boca fala uma coisa e o coração quer outra, né? A Bíblia diz que o povo, né, procura Deus com os lábios, mas o coração está longe, né? Não está sendo sincero consigo mesmo, não está sendo sincero em santidade com Deus, né, irmãos? E a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos ao Senhor. Então, enquanto nós não alinharmos a nossa vida com a palavra de Deus, irmãos, nada, o sacrifício é em vão, né? É sacrifício de tolo, né, irmãos, né? Você está fazendo e não vai adiantar nada, né? Você vai ficar do lado de fora. Então, para você entrar pela porta que está se estreitando, está se fechando, né, irmão? Você tem que renunciar a muita coisa. Uma das primeiras coisas que você tem que renunciar, irmãos, é o teu caráter duvidoso, né? É o teu caráter que as pessoas olham para você e elas ficam confusas, né? Você fala que é de Deus, mas você age ao contrário, você age fora da palavra, né? Então, assim, e a porta de Deus está se fechando, muitos são chamados, muitos, todos, a salvação é para todos, mas poucos são os escolhidos, né? Poucos o que tem uma aliança de verdade com Deus, né, irmãos? Ir na igreja é uma coisa, ter vida com Deus é outra coisa. Nós temos que ter um bom testemunho, nós temos que ser uma nova criatura, né, irmãos? Né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, não é todo mundo, mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As nossas atitudes têm que ser diferentes, né, irmãos? Tem que ser conforme a palavra de Deus. Se estiver fora da palavra, você está fora do caminho, né, irmãos? Se você está tentando
Se a tua vida faz mais tropeçar as pessoas do que trazer elas para Deus, né? Então, assim, né, irmãos, cuidado, né? Se converta, se arrependa, né? Se arrependa de todo o teu coração e comece a praticar boas coisas, né? Porque nessa terça-feira Deus está falando assim, olha, recomeça, eu estou te dando uma nova oportunidade, recomeça. Mas recomeça da maneira certa, né, irmãos? Recomeça. Pega, a Bíblia fala assim lá em Apocalipse 3:5, né? Lembra-te de onde você caiu, volta lá e conserta, né? Lembra onde você deixou de amar, de perdoar, né? Volta lá e conserta, pega o meu espírito novamente, se reveste do meu espírito da santidade, né? Porque sem santidade, irmão, não se iluda, não se engane, de Deus não se zomba, né? Então, assim, conserta a tua vida, conserta a tua vida. Né? Uma vida de aparência só te suja, né, irmão? Só te suja, porque ninguém engana ninguém, né? As pessoas, né? Você se engana a si mesmo, né, irmãos? Vivendo uma vida de aparência, uma vida de engano, uma vida de desculpas, né? E você se engana você mesmo, porque as pessoas veem, né, irmãos, quando a gente está mentindo ou não, né? Nós percebemos quando as pessoas também estão mentindo ou não. Quando elas pregam uma coisa e vivem outra, né? Então, assim, né, irmãos, né? No pouco, irmão, seja fiel no pouco, né? Seja fiel naquilo que Deus tem te dado, né? Deus falou assim, Jeremias, o que você vê? Ele falou, Senhor, eu vejo uma amendoeira, um pé de amendoeira. Ele não enfeitou, ele não, né, irmãos, ele não quis, ele foi verdadeiro, ele viu, ele teve uma visão ali, né, irmãos? Deus falou, olha, você viste bem porque eu velo sobre a minha palavra, né? Deus falou, eu te mostrei isso mesmo. Eu te mostrei um pé de amendoeira, né, irmãos? E a amendoeira, ela simboliza o quê? Né? A multiplicação, né, irmãos? Que ela dá na primavera, né? Que estava chegando o tempo da vitória da igreja. Né? Glória a Deus por isso. E aqui, olha, em Romanos capítulo 1 diz assim, olha, Romanos capítulo 1, né? Olha, eu vou ler do 1 ao 7, diz assim, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, aleluia, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Cristo. Deus fala assim, olha, eu chamei Paulo, mas eu te chamo também para seres, né? Para receberdes a graça e o apostolado para a obediência da fé. Aleluia. Entre as quais sois vós também chamados para ser de Jesus Cristo. Deus te chama para ser de Deus, irmãos, e não do mundo. O chamado é para mim e para você também. Esse chamado é para você também ser de Deus e não do mundo. Ser de Deus e não do diabo, porque só tem esses dois seres. Ou você é de Deus, ou você pertence ao diabo, às coisas do mundo, né? A Bíblia diz que o mundo já está no maligno, né? Então, assim, e todos os quais estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, o espírito de santificação, né? Essa expressão se refere à terceira pessoa da Trindade, né, irmãos? A sua santidade o separa totalmente do espírito humano. Então, assim, irmãos, né? Deus nos chama santos, nós somos santificados, né? Quando nós fazemos uma aliança de verdade, quando nós casamos com Deus, né? Um casamento, ele exige o quê? Santidade, né, irmãos? Reverência, obediência, fidelidade, integridade entre o casal, cumplicidade, né? Principalmente fidelidade, né?
dessa aliança, né? Então, assim, quando nós vacilamos, quando nós quebramos a aliança, né, irmãos, né? Então, assim, nós estamos fora desse propósito. Mas tem como Deus restaurar? Sim, tem como Deus restaurar. A Bíblia diz que aquele que pecar, né? Aquele que é de Deus não peca, mas se pecar, nós temos o advogado que é Cristo, para nos defender, nos trazer de volta para a presença, né, irmãos? Né? Quem é o ser humano para nos condenar ou te condenar, né? Deus, ele te chama todo tempo, né, irmãos? Deus nos chama para a santificação, né? Então, assim, se você entende onde você errou, irmãos, isso é maravilhoso, né? Volte o teu coração para Deus e recomece, né? Recomece da maneira certa, recomece sendo fiel, recomece sendo verdadeiro com você mesmo, né? Não se maltrate, né, irmãos, você mesmo, né? Então, assim, a Bíblia fala que aquele que se prostitui, né? Aquele que se une com a meretriz, se faz uma carne com essa pessoa, né? Mas o que se une com o Senhor se faz um espírito com Deus, né? Aleluia, né? Então, assim, olha a diferença, né, irmãos, né? Você se unir com o Todo-Poderoso e você se unir com uma meretriz, né? Ou com um adultério, né, irmãos? Olha, a Trindade, né? A sua santidade o separa totalmente do espírito humano, do pecado e do mundo. Descreve tanto a sua característica preeminente quanto a sua obra. Aleluia, né? Lá em Gálatas 5, 16 ao 24, né? Gálatas 5, o Senhor diz assim aqui, né? Aleluia, né? Glória a Deus. As obras da carne são manifestas, mas a de Deus também é manifesta quando nós estamos no Espírito, né? Diz assim aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. É uma guerra espiritual. Essa guerra está dentro de nós, né, irmãos? Tem dois lobos, né? Tem o lobo manso e o lobo feroz, né, irmãos? Né? Se você alimentar o lobo manso dentro de você, ele vai vencer o lobo feroz. Mas se você alimentar o lobo feroz, ele vai te devorar, né, irmãos? Né? Ó. Mas os que sois, né, olha. Mas os que sois guiados pelo Espírito não estáis debaixo da lei, da maldição, né? Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonorias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você não vai entrar, eu não vou entrar no reino dos céus, vamos ficar de fora. Vamos servir o diabo, né, irmãos? Vamos ser do diabo, porque se a gente não entra no reino de Deus, para quem nós pertencemos? Ao diabo, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Aleluia. Então, irmãos, a diferença, né? A balança, né? A balança, né? Ela é bem pesada, né? Nas nossas vidas, né? Então, aqui Deus, ele nos chama, irmãos, para viver no Espírito, né? Para sermos de Deus, né? Crucificar. O que significa crucificar? Você continua gostando das coisas, mas você fala assim, Senhor, por amor a Ti, eu vou renunciar a essas coisas. Por amor a Ti, eu quero a minha salvação. Então, eu vou renunciar a essas coisas que eu gosto, por amor a Ti. Que lindo, né, irmãos? Quando o ser humano se entrega, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, né? E ele tudo fará.
Aqui no versículo 5 fala assim, olha, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aleluia, né? Então, nesse versículo, né, irmãos, Paulo fala tanto no começo desta epístola como no fim, né? Define a fé em termos de obediência, se você obedece às regras de Deus, né, irmãos? Se você não faz do teu jeito, mas do jeito de Deus, e se tiver errado as coisas que você está fazendo, irmão, você tem que obedecer. Você tem que fazer, mesmo que você perca alguma coisa, mas você tem que obedecer e fazer do jeito certo, né? Quando você fez do jeito errado, lógico, começou errado e vai dar errado, né, irmãos? Então, vai exigir de você o quê? Como você não obedeceu, como você não prestou atenção naquilo que Deus fala, como o teu testemunho não está sendo tão bom assim, né, com as pessoas ao teu redor e dentro e fora da igreja, né, o teu caráter, né, porque Deus age no nosso caráter todo o tempo, né, irmãos? Por isso que Deus fala assim, olha, eu quero uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. O que é uma igreja irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensível? Aquela repreensível, toda hora tem que chamar a atenção dela, ela faz errado, né, ela faz questão de fazer errado. Aí acha ruim quando as pessoas chamam atenção, né, irmãos? Se você não quer que comente, não faça, é simples assim, né? Se você não quer que comente, que te chame atenção, não faça. Se a partir da hora que você fizer errado, você está sujeito, eu estou sujeito a ser chamado a atenção. E o que é uma igreja repreensível? Aquela que se esforça para fazer certo, né, irmãos? Aquela que se esforça para agradar a Deus, aquela que se esforça para não ser chamada a atenção todo o tempo. Repreensível é aquela que ela faz de tudo para não ser chamada a atenção, faz do jeito certo, né, irmãos? Se esforça para fazer do jeito certo. Se você fizer o que é certo, o mal não vai ter poder sobre a tua vida. Mas se você fizer da maneira errada, o mal vai sim, irmãos. A Bíblia diz lá em Isaías 54:17, toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Amém, amém, amém. Não prospera. Mas quando nós estamos em santidade, ela não prospera. Mas quando nós estamos fraudulentos, mentirosos, ela prospera sim. Toda língua afiada, Deus vai aniquilar contra nós quando nós estamos em sinceridade, né, irmãos? Aí cai por terra. Mas quando não, a língua afiada vai prosperar, sim, sobre as nossas vidas, né? A calúnia, difamação, né, irmãos? Né? Olha, Paulo, a natureza da fé que salva deve ser determinada pelo seu propósito inicial, a saber, unir a nossa vida com Deus, através de Jesus Cristo, em amor, devoção, gratidão e obediência. Aleluia! Glória a Deus, né? Então, assim, irmãos, o começo é fé, você tem que obedecer, e o fim é fé. Você tem que obedecer do começo ao fim, você tem que ser fiel no começo ao fim, né? Olha, chamados santos, versículo 7, né? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia básica e inerente da palavra santa é separado para o evangelho de Deus, para a obra de Deus, aleluia, né? Então, assim, Deus nos criou para a glória dele, né? Os crentes foram separados do pecado, do mundo e aproximados de Deus e consagrados para servi-lo. Aleluia. Né, irmãos? Deus colocou uma porção sobrenatural em nós, né? Deus colocou uma porção de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, quer dizer, eu ouço falar de Deus, eu creio nesse poder sobrenatural que é esse Deus, que é a pessoa, eu creio nessa justiça que é uma pessoa. Jesus Cristo é a justiça nossa, né, irmãos? Então, a justiça é uma pessoa. Se é uma pessoa e eu quero andar com ela, e ela quer andar comigo, né? Eu tenho que me justificar, né? Ser justo através da palavra. O Senhor vai me justificar através das minhas atitudes corretas, né? E aí diz assim, ó,
através da consagração, o Espírito renova o caráter do crente na verdadeira santidade, aleluia, né? Então assim, né, irmãos? Né, irmãos? Glória a Deus, né? Então, como é que está o teu coração? Como é que está o teu caráter, né? Pastor, ele é duvidoso. Por isso que a nossa vida é difícil no dia a dia, porque nós temos que conviver, irmãos, com o nosso caráter estranho, com o nosso caráter duvidoso. Quando você deixa o Espírito Santo de Deus agir, testificar, mudar o teu caráter, te convencer do erro, fazer do jeito certo, né, irmãos? Nós vamos sofrer menos, né? Nós vamos ter mais vitórias do que derrotas. A nossa vida muda, é transformada pelo Espírito Santo. Mas quando a gente deixa o coração se ensoberber, o orgulho crescer, viver de aparência, né? Você fica sofrendo. Enquanto você aí aguentar, quando você vê a tua família aguentar o sofrimento, fica aí nesse caráter terrível, né? Mas a partir da hora que você fala, Senhor, eu não aguento mais essa mesmice, eu não aguento mais essa vida, né? Eu vou mudar, eu vou ser sincero contigo, eu vou fazer uma aliança de verdade. Tudo muda, irmãos, porque Deus é fiel, amém? Deus quer mudar a tua vida por completo, então deixa Deus mudar, deixa Deus te santificar, esteja aí disposto a renunciar ao teu pecado, os vícios, né? A tua maldade, a tua mentira. Solta a mentira nesta madrugada, irmãos. Solta a vida de aparência, solta, para de sofrer, né? Deus tem o melhor para você, Deus quer que você come o melhor dessa terra, né, irmãos? Se as coisas estão dando errado, né, Deus não está no negócio, né, irmãos? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dor. Então, assim, se está trazendo dor para você, a tua vida é uma mesmice, não prospera, você não conquista nada, alguma coisa está errada, né, irmãos? Né? Então, assim, alguma coisa está errada, ou tudo está errado, né? Para dar tudo errado, assim, porque aquele que está em Cristo, né, irmãos? A vida muda. Nova criatura as coisas velhas já se passaram, né? Mas eu tive isso, eu fiz aquilo, eu tinha condições, eu tinha um comércio, eu tinha isso. Irmãos, Deus virou a página. Você tinha, mas não tem mais. Então, quer dizer, em muita coisa você errou lá atrás também, que não durou. Os teus projetos não vingou, não criou raiz, não deu certo, né? Você faliu, né? Sei lá o que aconteceu na tua vida, né? O teu casamento não deu certo, muitas coisas não deram certo porque estava errado, né, irmãos? Porque estava errado. Então não adianta você querer trazer o passado para agora, né, irmãos? Deus fala assim, olha, eu te ensino que é útil, o caminho que você deve andar daqui para frente. Então, assim, Deus virou a página, né, irmãos? Deus quer que você seja crente de verdade daqui para frente. Aprenda a viver com pouco, aprenda a viver na prosperidade e não deixe o teu coração se ensoberbecer, se esquecer que foi o Senhor que te deu, né? Mas Deus quer que você saia da mesmice, né, irmãos? Deus quer te trazer para um novo tempo, né? Um tempo de vitória, de verdade, que você tenha testemunho, né? Que você seja sarado, né, irmãos? Né? Então, assim, como é que está? Né, irmãos? Olha para dentro de você, olha para a tua vida, olha para a tua casa. Você tem que ver como é que está ali. Deus, ele vê todas as coisas. Mas isso não vai mudar Deus. Deus quer mudar a tua vida, né, irmãos? Olha para dentro da tua casa, as coisas estão dando certo, as coisas não saem do lugar. O que você tem conquistado nesses anos? Nada, quase nada. Então, alguma coisa. Deus é Deus da providência, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos enriquece em tudo, né? Deus nos enriquece em tudo. Como é que você está aí numa vida miserável, né, irmãos? De escassez todo o tempo. Né? Que vale que esse que nunca acaba, que deserto que esse, que prova que essa que você nunca sai dela, né? Quando nós estamos na escola, você tem aulas todo dia, agora prova de vez em quando, né, irmãos? Prova, né? Só no final do mês que dá prova, mas você tem que aprender a lição primeiro, né? Para depois ter a prova. Agora você não sai da prova, você não tira a tua família da prova todo o tempo está escassez aí. Como é que faz, né, irmãos? Então olha para dentro de você e conserta, né? Conserta, irmãos, abre mão, renuncia à vida de aparência, conserta, né?
porque senão você vai perder tudo que você tem. Se você insistir no erro, um pouquinho que você tem, você vai perder, amém? Pai, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus. Pai, como é difícil entender. Senhor, abre o entendimento da tua igreja, abre o entendimento deste homem, desta mulher que está ouvindo esta palavra. Meu Deus, o Senhor quer obediência, o Senhor quer santidade, o Senhor está chamando eles para o evangelho de Deus, para ter uma vida com Deus de verdade, Senhor. Pai, leva a tua igreja no novo patamar, leva a tua igreja numa nova situação, Senhor. Pai, leva a tua igreja, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Entra com a tua providência, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta o teu querer, Senhor. Pai, jogue por terra toda dureza de coração, todo mau caratismo, Pai, todo refúgio da mentira, todo espírito de engano, da vaidade, da soberba no meio da tua igreja, repreende nesta madrugada. Oh Pai, toda dureza de coração, ó Deus, tudo aquilo que tem endurecido o coração deste homem que insistindo viver de aparência, essa mulher insistindo viver de aparência, Senhor, mas está sofrendo, está com a alma gemendo, está vendo os filhos sofrer. Senhor, em nome de Jesus, tem muita escassez dentro desta casa, Deus, pela desobediência, pela vida de aparência, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, jogue por terra. Mas, Senhor, abençoa esse que quer romper em sinceridade. Pai, ajuda, abençoa, prospera pelo poder da tua palavra, Senhor. Reveste a tua igreja de santidade, de honestidade, de dignidade, Senhor. Oh, Pai, a tua palavra também diz que aqueles que andam em falsidade não permanecem na tua casa. O Senhor mesmo vai tirar, o Senhor mesmo tira, Senhor. Pai, nos santifica, nos ajude, ó Deus. Ajude a tua igreja a entrar na obediência para que se quebre todo o mal, toda a maldição, Senhor. Pai, toda essa enfermidade que não cessa. Oh, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Repreende toda a força do inimigo, ó Deus, e dá vitória à tua igreja, Senhor, e abençoa em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.